não existisse Israel. Vamos imaginar que Israel escafedeu-se do mundo. Então é tudo palestino. A ONU ia mandar um relatóriozinho lá falando, aí não tem direitos humanos. O pessoal do PT ia fazer assim, é o direito de resistência. É o direito de resistir. Não é terrorismo. É um movimento social. Porque tudo é movimento social. O MST é movimento social, o Hamas é movimento social, o crime organizado daqui a pouco é movimento social. E o terrorismo é o quê? E uma coisa que importa é que a busca por justiça nunca pode infringir direitos humanos, nunca pode se tornar a barbárie, que é o que está acontecendo. Então, de uma coisa é você reconhecer que um povo tem o direito de buscar aquilo que ele considera justiça. A outra coisa são os meios que ele busca atingir esse fim, que, nesse caso, são desastrosos. Exato. É o terrorismo. Vale lembrar aqui no que você está falando, que no caso do Hamas não é buscar uma questão de justiça. O Hamas prega o extermínio do Estado de Israel. O que é diferente, é antissemitismo na largada. Porque todos os povos têm direito a ter seu Estado, inclusive os palestinos. O X da questão é que os palestinos nunca aceitaram acordo nenhum. Tanto que até hoje não foi criado o Estado palestino. Nunca se organizaram nunca aceitaram um acordo de paz, o que teve foi mais ou menos lá atrás, enfim. Mas eu acho que você tocou num ponto muito importante. Ontem eu conversei com um brasileiro que faz parte do exército israelense, que era reservista e foi chamado agora, estava lá em Israel no meio do combate, e uma das coisas que a gente conversou foi sobre a comunicação de Israel, que na opinião dele é muito ruim, do Alex. É muito ruim. Por isso se cria uma narrativa no mundo inteiro. E aqui no Brasil, você acabou de ler uma carta desde 2001 de grupos do PT, de grupos da esquerda, defendendo o Hamas. O que é diferente. O Hamas tem um braço político, que hoje controla a faixa de Gaza, e tem um braço armado, que pede, que defende o extermínio do Estado de Israel, que não aceita que o povo judeu tenha o seu Estado. E aí já está o erro na largada. Porque isso é antissemitismo na propositura da linha de pensamento. Então uma coisa seria você dizer, olha, o Estado de Israel tem que diminuir uma linha territorial aqui ou acolá, ou a gente tem que pensar como foi desenhado o Estado de Israel em 47, porque a gente já teve ali umas 4, 5, 6 guerras de lá para cá, e que mudou a estrutura do desenho do Estado de Israel. Então, isso é uma coisa. Em 47, o Estado de Israel foi criado em 48, foi decidido em Assembleia da ONU em 47, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. E de lá para cá já mudou esse formato. Então se discutir o formato, o tamanho do Estado de Israel e a lógica, porque esse conflito é um conflito extremamente antigo. Você falou nos temas ontem aqui, deu um en passant geral, mas é um conflito extremamente antigo, que tem questões religiosas e territoriais juntos dentro do mesmo conflito. E ele não vai ser simples de se desenrolar, justamente pela questão de Jerusalém ali, são pontos extremamente complicados. Assim, das vezes que eu fui para Israel e que eu pude ver de perto a situação da população na Cisjordânia, né? Porque o acesso à faixa de Gaza é quase impossível, né? Então, das vezes eu pude ver assim, você tira a conclusão imediata de que o mundo vai resolver antes o problema da fome, uma série de problemas do que o conflito entre palestinos. E outra coisa, Daniel, é o entorno. E é uma coisa que é passado de geração a geração. Se daqui a 200 anos eu tenho algumas considerações para fazer. Se daqui a 200 anos os palestinos tiverem a chance de se vingar de Israel, dos que lá vão fazer. Então, assim, é uma coisa que vai passando de geração em geração e que vai educação é feita com base no ódio ao seu inimigo. Exatamente. Lá não existe, lá é o contexto de guerra absoluta. A guerra absoluta é quando você substitui o conteúdo racional pelo ódio em relação ao teu adversário. E ali não existe possibilidade de negociação. Esse é o problema. As crianças são educadas para entrar no contexto de guerra absoluta. E a guerra absoluta é a extirpação do teu inimigo. Eliminação total. Esse ponto que o Daniel falou, né? Falou, tem gente de bem, etc. e tal. Eu vou dizer, não sei
Porque a população, ela está imersa numa lavagem cerebral. Sim, sim, sim. Ah, não, mas Ela está Mas condicionada. peraí, àquele Daniel, extermínio só de Israel. fazer uns comentários. São alguns pontos que eu acho que precisariam ser colocados. Tem um ponto da política, tem um ponto da ideologia, tem um ponto da história. Na questão do Estado de Israel, eu vou utilizar como fonte a Daniela, para cumprimentar todos que aqui estão, usar como fonte a Daniela, que ela fez o curso de jornalismo em área de conflito, ela sobrevoou todo Israel e ficou de frente para a área de combate. Então o material que eu vou utilizar é o material que ela me forneceu, que é a Daniela Alves. Mas isso a gente comenta sobre o ponto. Quais são os elementos que eu acho que são essenciais? Primeiro, nós temos dois conceitos interessantes, que olha, quando o Ricardo falou, ele disse assim, é um antissemitismo. Por incrível que pareça, tornou-se antissemitismo, apesar de serem dois conceitos distintos, antissemitismo e antisionismo. O antissemitismo é odiar o judeu, a cultura judaica, o povo judeu, os hebreus. Na realidade, não é o povo judeu, o povo hebreu e a própria cultura judaica. Isso é o antissemitismo. Tá? O antisionismo é não aceitar a construção do Estado de Israel, porque foi uma proposta que veio da Europa, dos judeus europeus, que estavam buscando uma terra prometida para construir o Estado de Israel. Havia a possibilidade de ser no Sudão, levantou-se até a hipótese de ser no Brasil, uma região do Brasil. Pessoas falavam, todo lugar poderia ser aqui a construção do Estado de Israel, Argentina, vários. Mas eles falaram, não, nós temos a nossa Não terra. dá tempo de vir para cá ainda. Olha, eu assim, vou te falar uma coisa, se eles fossem lá para o Nordeste, que se separasse do Brasil, os nordestinos seriam felizes, porque eles teriam desenvolvido e estariam produzindo rosas no Nordeste, como produzem rosas no deserto lá em Israel. Mas a questão é outra, e aí veja, tem a questão do antisionismo. O antisionismo é o combate ao Estado de Israel e à proposta de construção do Estado de Israel na Palestina. Porque se alega que aquele povo originário, que é o tal povo palestino, já estava lá e por isso deveria ser preservado. O problema é que tanto os hebreus quanto os palestinos são originários da mesma base. Na realidade, são primos. Eles são da mesma família. Houve a ida para o Egito, depois teve a diáspora, teve toda a história da E no Israel. século Mas isso é VII, outra A coisa. guerra de Maomé expulsou o resto de judeus. Houve um conjunto de elementos que fez com que os judeus se espalhassem pelo mundo, mas sempre olhavam para aquela terra, porque aquela é a terra da sua origem. Significa que os outros povos originários de lá, e olha que coisa que eu usava, não teriam direito? Tem direito. Mas só que tem um fato. Quando ocorreu, aí é uma questão da história de Israel, quando ocorreu a construção do Estado israelense, houve a compra de terras. Na realidade, aquilo ali era protetorado britânico. Da mesma forma, toda a confusão no Oriente Médio decorre de dois grandes países, Inglaterra e França. Todo o desenho de países lá é decorrência da maneira como eles trabalharam os seus avanços de protetorados, enfrentando o Império Turco-Otomano, que depois que se fragmenta no final da Primeira Guerra Mundial, eles tomaram conta de lá e resultaram do que resultaram. Quando os judeus foram para lá, eles compraram terras. E ao comprar terra, além de comprar a terra, eles foram ocupando. E aí veio a ideia de se constituir como Estado. O que acontece que é a questão do povo palestino, que diz que é uma nação palestina. Não tinha nação palestina. Foram os refugiados. Aí, primeiro, alguns aceitaram e outros não aceitaram. E aqueles que aceitaram depois se recusaram. E acabaram construindo para enfrentar o Estado de Israel, aquele grupo que estava se constituindo. O que Israel fez? Respondeu belicamente e foi avançando e ocupando mais territórios. O que ocorreu? Aqueles refugiados passaram a se autodenominar a nação palestina e saíram percorrendo os países em volta do Estado de Israel e da região que foi ocupada, e isso não é contado. Eles foram massacrados pelos governos dos países árabes quando eles chegavam lá, porque não que os queriam ali. Eram vistos como um povo que estava ocupando e trazendo problemas para eles. A Isso não é Jordânia contado. mesmo não queria. Eles foram massacrados. Nenhum dos países quase no entorno queria. Ninguém- Do Egito ninguém à Jordânia, queria. Síria, nem o Irã um pouco mais ao lado, Todo ninguém queria. mundo acusa Israel como tendo sido o que fez esse mal feito. Israel ocupou as terras. Aí vieram o conjunto de guerras para recuperar as terras. E o que Israel fez? Respondeu, solidificou e a partir de então criou uma capacidade de defesa que é uma das maiores capacidades de defesa já produzida na história em qualquer país do mundo.